Vamos para mais uma aula do EI. Lembrando que nós estamos na lição 2. E agora vocês vão abrir na página 48, aula 2, tá? Corre, pega o livro e abre na página. Aula 2 trata sobre combater as armadilhas do coitadismo e do conformismo, tá bom? Retomando o desafio para casa. O que vocês entenderam do texto? O que são os seus súditos positivos? O que são os súditos negativos? Súditos positivos são aqueles que nos elevam, né? Aqueles que jogam fora os pensamentos negativos, e os negativos fazem o contrário, né? Nos colocam para baixo, nos desanima, né? Você acha que o Sr. Kinoko sabia administrar os seus súditos negativos? Não, né? Se ele soubesse administrar os súditos deles, ele não teria caído nas armadilhas do conformismo e do coitadismo. E você, sabe administrar os seus súditos positivos e negativos? Por quê? Talvez a gente não saiba administrar tão bem ainda estamos no início da escola da inteligência, ainda estamos começando a aprender as armadilhas, né? Então, acredito que até o final do ano, quando nós estivermos sabendo todas as armadilhas, com certeza nós estaremos com o eu bem mais forte, né? Nós estaremos enfrentando todo pensamento negativo, nós estaremos com os nossos súditos positivos lá em cima, né? Bom, agora página 50, trabalhando o coitadismo e o conformismo. Caros alunos, em nossa história vocês puderam perceber como o Sr. Kinoko ficou preso na armadilha do coitadismo e do conformismo. Vocês sabem o que significa coitadismo e conformismo? Sabem, né? Vocês aprenderam na história. E olha o que os colegas de vocês falam sobre isso. Eu acho que eu sei explicar. Professor, conformismo é quando você fica acomodado, quando você não reage, fica só aceitando as coisas do jeito que são, mesmo que você não goste delas. Então, conformismo é quando você tá numa situação e fala, ai, deixa, ai, tá bom. Às vezes você nem quer aquilo, mas você não quer se esforçar para mudar aquilo, né? Deixa do jeito que tá. Esse é o conformismo. E eu acho que podemos explicar que o coitadismo é quando você sente pena, dó de si mesmo, a maior parte do tempo na sua vida. Vive reclamando ou pensando, ai, como minha vida é difícil, ai, tudo dá errado pra mim, ai, ninguém gosta de mim. E quando esses pensamentos aparecem, nós nos sentimos uns verdadeiros coitados. Isso já aconteceu com vocês? Bom, pode ter não acontecido com alguns, mas com a maioria, uma hora ou outra a gente acaba caindo nessas armadilhas, né? Mas agora que a gente conhece essas armadilhas, a gente deve visualizá-las quando elas estão acontecendo com a gente. E rapidinho a gente enfrentar, combater essas armadilhas e não deixar igual acontecer com a gente, igual aconteceu lá com o Sr. Kinoko. Quanto tempo ele ficou preso naquela armadilha, né? Às vezes, de repente, você cai, fica dando um minutinho de coitado e tal, mas aí depois joga aquele coitadismo pra lá, se recupera e tá tudo certo, né? O problema, a gente não deve nem cair nem por um minutinho, mas o principal é a gente não ficar preso nessas armadilhas, né? Tanto tempo igual o Sr. Kinoko ficou. E não pense que é só numa história, não. Muitas pessoas caem nessa armadilha e ficam, ó, a vida inteira presos nela.
Todos nós podemos cair nessas armadilhas. Eu quase caí, precisamos ficar atentos. Eu também quase caí. Comecei a achar que eu não tinha inteligência para conseguir entrar nessa aventura. Quase que o Sr. Quinoco nos convenceu, mas ele não fez por mal. Ele estava preso durante muito tempo nas armadilhas e nem sabia. Eu mesmo, às vezes, acho que sou um pouco coitadista. Fico achando que não sou inteligente o bastante. E se não fosse o professor Corujão e a escola da inteligência, acabaria me conformando com isso também. Ou seja, ele já estava na armadilha do coitadismo e já estava caindo na armadilha do conformismo, se conformando em ser um coitadista. Me lembro uma vez que uma amiga me disse que eu estava fora de moda e fora de forma. Em meias palavras, ela quis me dizer que eu era gorda e brega. E ainda concluiu que nenhum menino ia gostar de mim. Imagina se eu acreditasse? Ela podia ter acabado comigo, se eu deixasse, é claro. Podia ter me sentido super mal, então ia cair na armadilha do coitadismo. Alguém já lhe fez alguma ofensa e você se sentiu triste ao ponto de cair na armadilha do coitadismo? Imagine se eu me sentisse um coitado quando as pessoas falavam que eu era meio burro. Se eu acreditasse nisso, ia me acomodar e com certeza não iria lutar pelos meus sonhos. Meus alunos, na vida não existem super-heróis. Todos nós podemos cair nessas armadilhas. Vamos aprender a ter um eu forte e atento para não ficarmos presos nas armadilhas da nossa mente. Por isso, vamos refletir sobre esse assunto. Preste atenção na próxima atividade. Assembleia. Uma situação e 3 processos diferentes. Vejam as situações problema a seguir e individualmente, né? Vocês vão, de acordo com a característica de cada pessoa aí, vocês vão reagir à situação proposta. E na próxima live da semana que vem, a gente vai discutir sobre isso, tá? Pessoal, aqui, vocês viram que eu dei uma mudada na hora de ler, né? Aqui tá falando para fazer em grupo. Como cada um tá na sua casa, nós faremos individualmente. Vocês vão fazer tudinho. E aí, na live da semana que vem, nós discutiremos as nossas respostas, tá bom? Tem 3 situações problema aqui. Vamos para a primeira? Você está conversando com seu amigo em frente à escola e de repente 2 meninos se aproximam de vocês. E os 2 juntos começam a ofender você, dizendo: você é um fracote, ninguém gosta de você. E aí? Primeiro, se você fosse um coitadista, como você reagiria e por quê? O que você faria nessa situação? Se você fosse um coitadista, professor, eu não sou coitadista. Tudo bem, imagina que você é um coitadista. Como que um coitadista vai reagir nessa situação? Provavelmente vai chorar, vai ficar mal, às vezes não vai querer mais ir para a escola, vai ligar para a mãe para ir embora, vai ficar muito triste, né? Se você fosse uma pessoa conformista, como reagiria e por quê? Provavelmente você ia deixar os meninos falarem o que quiserem, porque afinal você acha que é aquilo mesmo, você acha que você merece ouvir aquilo, né? Você ia estar conformado de ser aquilo e de ser tratado como aquilo e tá tudo bem, né? 3. Agora, se você tivesse um eu forte, como que você reagiria? Pessoal, muitos na hora já devem pensar, eu forte. Eu ia xingar eles também, eu ia bater neles. Gente, um eu forte não faz coisas erradas. Um eu forte não devolve mal com mal. Pessoal,
Dentro de nós deve haver apenas o bem. E quem tem o bem devolve para qualquer pessoa, independente do que receber, devolve o bem. Professor, eu recebi o bem de alguém, devolve o bem. Recebi o mal de alguém, devolve o bem também. Porque cada um devolve aquilo que tem. E nós devemos devolver para as pessoas sempre o nosso bem, porque somos pessoas boas. Então, como que um eu forte reagiria nessa situação? Me chamou de fracote e disse que ninguém gosta de mim. Poderia falar, ei, você está errado, você está enganado. Eu não sou um fracote e tem muitas pessoas que gostam sim de mim. Você, infelizmente, está enganado. Você está pensando uma coisa de mim que eu não sou. E te digo mais. Eu acabei de dizer que muitas pessoas gostam de mim. Só que vocês tomando essa atitude de sair xingando as pessoas, humilhando, sem necessidade nenhuma, muitas pessoas vão acabar deixando de gostar de vocês. O que vocês estão falando pra mim, uma hora pode acontecer com vocês. É bom vocês mudarem e repensarem a atitude de vocês, né? Vai xingar? Vai brigar? Não, gente. Normalmente essas pessoas que fazem isso, elas querem isso, querem que vocês briguem, xinguem, fiquem tristes para eles ficarem fazendo mais e mais. Agora quando você que já corta ali, cortou e acabou, tá bom? Devolve com elogio, né? Assim você deixa a pessoa, ó, no chinelo. Segunda situação, problema. Você está fazendo uma prova e de repente vem um pensamento na sua mente. E eu acho que não vou conseguir. Muitas pessoas pensam isso na hora da prova, né? E aí, se você é um coitadista, como que você reage? Se você é um conformista, como que você reage? E se você tem um eu forte, como que você reage? E sempre dizendo o porquê, tá? Última situação. Você está no intervalo das aulas, sentado em um banco, olhando ao seu redor, com muita vontade de brincar com o pessoal que está brincando e se divertindo. E de repente vem um pensamento em sua mente. Ai, e se eu pedir para brincar com eles e todos derem risadas de mim e não me deixarem brincar? Pessoal, infelizmente isso vem na cabeça de muitas pessoas, né? Olha, vocês podem ver que temos 3 situações problema aqui, né? 2 é o pensamento, né? Que vem e fala alguma coisa ruim. E por que eles colocaram isso? Coincidência? Não. Colocaram 2 pensamentos de uma pessoa falando porque a maior parte da vida da gente não são outras pessoas que trazem pensamentos ruins da gente. A maioria das vezes somos nós mesmos que começamos a colocar coisas em nossas cabeças, né? A gente tá numa situação, a gente começa a imaginar e pensar 1001 coisas. Então, quem que a gente tem que enfrentar? A gente tem que enfrentar outras pessoas que nos fazem mal? Sim, só que principalmente a gente. Porque, como eu disse, a maioria das vezes somos nós mesmos que ficamos colocando coisa em nossas cabeças. Então, essa terceira situação problema, vocês vão também fazer a mesma coisa das situações anteriores, tá? Pessoal, como eu aprendi com essas crianças, ainda bem que elas me mostraram quanto tempo eu perdi na vida sendo conformista e coitadista. Meus amigos, devemos pensar bem e agir antes que se passe tanto tempo quanto se passou na minha vida. Fiquem atentos, essas armadilhas poderão aparecer muitas vezes em nossas vidas. Isso não aparece só quando vocês são crianças, não. Pode ter certeza, na fase adulta, até quando você está idoso, vocês vêm com esses pensamentos na cabeça, não tem jeito. Não se deixem cair nessas armadilhas nunca, tá? Pessoal, já vamos fazer a aula 3 também, tá? O eu como administrador dos pensamentos.
entendendo e conhecendo o primeiro código, o eu como administrador dos pensamentos. Minha gente, não gosto nem de pensar que quase caímos naquelas armadilhas do conformismo e do coitadismo. Fico até de cabelo em pé. Ai, deixa de exagero, João Antônio. Não precisa desse dramalhão todo. Léo, respeite a maneira de pensar e de emitir a opinião de João. E pelo meu ponto de vista, João não está exagerando. Veja só quanto tempo o Sr. Quinoco perdeu na vida, preso nas armadilhas do coitadismo e do conformismo. Foi quase que uma vida inteira. Se não estivermos atentos ao código que poderá nos livrar dessas armadilhas, poderemos ficar presos nelas, quem sabe até para sempre. É verdade, professor, desculpe-me, João. Você tem razão. Dá para ficar de cabelo em pé mesmo. E qual é mesmo o código para sair dessa armadilha? O código do eu como administrador dos pensamentos? Professor, nos explique melhor esse código? Boa ideia, Cacá. Claro que explico, com o maior prazer. Vocês já aprenderam o conceito do eu, não é mesmo? Já eu me lembro. O eu é a nossa capacidade de escolha, nosso poder de mudança. É a nossa consciência. É o nosso eu que nos faz ser únicos. É quem pode e deve nos defender dos nossos pensamentos negativos, das ofensas dos outros e quem pode nos fazer acreditar que somos capazes. Isso mesmo, Carol. Mas se o nosso eu for frágil, ele não luta por nós quando um pensamento negativo aparece na nossa mente. Ele já é triste e nos deixa tristes também. Quando alguém nos ofende, em vez de eu pensar que nós somos importantes e especiais de qualquer maneira, ele fica ainda mais frágil. É como se ele tivesse que ser o rei de uma cidade, mas não soubesse governá-la. Então quer dizer, professor, que um eu frágil não percebe as armadilhas como coitadismo e conformismo, mas um eu forte, além de percebê-las, decifra os códigos da inteligência e consegue superá-las. Isso mesmo, Cacá. Um eu que administra pensamentos é um eu forte e atento. Compreenderam, pessoal? Sim, professor. E vocês, meus amigos, compreenderam? Um eu forte é aquele que administra qualquer pensamento que vier, que manda embora os pensamentos negativos e que fortalece aqueles pensamentos positivos, né? Tá. Agora, uma dinâmica que falaram para fazer, né? Porém, aqui fala para fazer em grupo também, mas iremos fazer individualmente, tá? Aqui nesses pensamentos diz assim: um será o eu e os outros 3 serão os pensamentos negativos. O eu estará em uma situação em que terá que tomar uma decisão. E os pensamentos negativos irão apresentar pensamentos diferentes para que eu possa administrá-lo. Diante dos nossos pensamentos, o nosso eu é quem tem o poder de escolha. É o eu que, por meio do código da administração dos pensamentos, pode decidir como reagir diante de uma irritação, de uma tristeza, de um medo, etc. Você acha que uma pessoa que obedece aos seus pensamentos negativos é forte ou frágil? Pessoal, obedecer pensamento negativo é frágil, né? Mas afinal, como que o nosso eu pode fazer para não se deixar dominar pelos pensamentos negativos? Uma das maiores proteções contra os pensamentos negativos que o eu possui é o DCD. Foi praticando o DCD que ajudamos o Sr. Quinoco a se livrar do coitadismo e do conformismo. Vamos entender o que é o DCD? Amigos, se liga.
DCD é duvidar, criticar e determinar. Essa é uma técnica da teoria da inteligência multifocal, que capacita o eu a não deixar levar por seus pensamentos ou sentimentos negativos. Por exemplo, quando vem à sua mente ninguém gosta de mim, seja porque você foi ofendido na escola, ou porque os seus pais muitas vezes não conseguem dar a atenção que você deseja, se o seu eu não duvidar desse pensamento, não criticar essa ideia e não determinar que você é sim importante da sua maneira, ele se torna um escravo do seu pensamento. E o que você acha que pode acontecer? Talvez você irá se sentir ainda mais triste, diminuído, incapaz, ou às vezes até agredir o outro. Quem não governa e nem administra os seus pensamentos, deixa o seu rei ou rainha eu ser um prisioneiro dos pensamentos negativos. Vamos treinar o DCD? Situação exemplo. Pessoal, para quem ainda tá mais ou menos, não entendeu muito bem o que é o DCD, aqui vocês vão entender. Olha esse exemplo. O eu veio um pensamento assim: será que eu devo ir na escola amanhã? E aí vem 3 pensamentos negativos. Para que escola? Você não vai aprender nada mesmo, você não é um bom aluno. Você não tem capacidade para nada mesmo. Por que você precisa ir à aula? Depois você copia a matéria dos seus amigos. Viu? Veio 3 pensamentos diferentes, todos negativos. Como vencer esses pensamentos negativos? Veja o exemplo a seguir, que apresenta uma maneira de aplicar o DCD para enfrentar os pensamentos negativos. Aplicando o DCD. Lembre-se: D, duvide, C, critique e D, determine, tá? Então, primeira coisa, duvide desse pensamento que veio. Será que esses pensamentos são saudáveis? Será que esses pensamentos me fazem bem? Por que esses pensamentos ruins estão surgindo? O que eu irei ganhar ou o que eu irei perder se eu der atenção a esses pensamentos? Primeiro passo, duvida deles. Segundo, critica esses pensamentos. Esses pensamentos querem me afastar de algo que eu sei que vai ser necessário para minha inteligência. Esses pensamentos, além de não me ajudarem, podem me fazer cair numa armadilha. Se eu acreditar nisso, posso começar a sentir pena de mim mesmo, caindo na armadilha do coitadismo. E se eu acredito nisso, acabo me conformando e me tornando um conformista, achando que realmente sou assim e que não posso me modificar. Então, primeiro duvide, depois critique. Por último, determine. Determine o que fazer com seus pensamentos. Esses pensamentos não vão me controlar. Eu determino que eu sou inteligente e que tenho capacidade para realizar todas as minhas atividades com o melhor que há em mim. Eu decido que vou contra as coisas negativas, como a preguiça, a falta de alegria, a falta de disposição, a falta de vontade que esses pensamentos estão me trazendo. Eu decido que eu vou realizar o que eu preciso realizar, enfrentar as minhas dúvidas e trabalhar para ser cada vez melhor. Eu determino que acreditarei mais na minha capacidade, na minha inteligência. Eu determino que enfrentarei minhas dificuldades e conseguirei realizar minhas tarefas de maneira correta. Faça isso em todas as situações e vença seus pensamentos negativos. Então, para enfrentar os pensamentos negativos, eu devo fazer o quê? Aplicar o DCD. Pessoal, temos 2 situações aí. Vocês vão inventar, usem a criatividade de vocês, tá? Para colocar um pensamento qualquer que veio aí na sua cabeça.
Assim como tá no exemplo, mais ou menos daquela maneira, você vai colocar um pensamento qualquer aí. E lá embaixo vocês vão colocar 3 pensamentos negativos, tá bom? Pessoal, pensamento negativo esses pensamentos negativos vêm só de um eu negativo? Não. Às vezes você pensa alguma coisa positiva e vem aqueles pensamentos negativos embaixo, né? Então, aquele lá de cima vocês podem inventar o que quiserem. E aí coloca 3 pensamentos negativos embaixo e depois vocês vão duvidar, criticar e determinar esses pensamentos, tá bom? Igualzinho tá ali no exercício. DCD eu pratico. Pessoal, depois eu quero que vocês leiam individualmente. Uma curiosidade da página 72, tá? E, por fim, façam o Diário de um Aventureiro, para a gente finalizar esse livro e já começar o próximo, tá bom? Eu quero que vocês façam essas atividades essa semana e semana que vem vocês estejam com esse livro, com essas respostas, para a gente fazer a live com eles, tá? E a gente discutir a resposta de todos vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!